Olá, sexto ano, tudo bom? Na aula passada nós falamos sobre os adjetivos, né, a primeira parte, e eu deixei uma atividade para que vocês pudessem fazer. E nessa aula de hoje eu vou corrigir essa atividade. Então pega aí o teu caderno, pega o teu exercício e vamos lá conferir as questões, ok? Foram 4 questões, estão bem curtinho, simples, para a gente fazer e nessa aula a gente vai corrigir. Então, vamos lá. Primeira questão. Nas frases abaixo, sublinhe os adjetivos e circule os substantivos a que eles se referem. Um jovem estudante brasileiro recebeu esse valioso prêmio. Então, vamos lá. Quem são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas palavras que atribuem uma característica. Nessa frase aí, quais são as palavras que estão atribuindo característica? Nós temos jovem, que está caracterizando estudante, né? E brasileiro, que também está caracterizando estudante, e valioso, que está caracterizando o substantivo prêmio. Então, vamos lá. Primeiro, sublinhar o substantivo. Vamos lá. Tá aí, jovem, brasileiro e valioso. Jovem e brasileiro se refere a quem? Estudante. E o valioso se refere a prêmio, que é o substantivo, ok? Acertou aí? Item B. Vimos um lindo espetáculo ontem à noite. Quem está caracterizando? Quais são as palavras nessa frase aí que dá a ideia de característica, que está atribuindo uma característica? Nós temos a palavra lindo, que é um adjetivo. Tem mais algum aí? Não, né? Então, a gente vai o quê? Sublinhar lindo. E lindo está caracterizando que substantivo? Que outra palavra? Espetáculo. Então, nós vamos lá circular o espetáculo, ok? Tranquilo, né? Essa primeira questão é só mesmo para a gente reconhecer, saber identificar o que é substantivo e o que é adjetivo. Substantivo, aquelas palavras que nomeiam os seres. Adjetivo são aquelas palavras que caracterizam os seres, atribuem qualidades, características, ok? Então, vamos lá. Faça um pequeno texto sobre esse tema interessante. Faça um pequeno texto sobre esse tema interessante. Quem é o substantivo aí? Vamos lá. Quem é o substantivo aí? Texto e tema. Tem palavra caracterizando esse substantivo aí? Tem. Pequeno e interessante. Então, vamos lá sublinhar os adjetivos, que são as palavras pequeno e interessante, e circular os substantivos, que são texto e tema. Item D. A boa notícia deixou o pessoal alegre e animado. Substantivo, notícia e pessoal. Quem é que está caracterizando o substantivo notícia? A palavra boa. Então, vamos lá sublinhar o adjetivo boa. E quem é que está caracterizando o pessoal? São os adjetivos alegre e animado. Logo, a gente já sublinhou aí, então vamos lá circular notícia e pessoal. Tranquilo? Todo mundo acertou? Acertou, né? É muito fácil. Segunda questão. Complete a explicação dos adjetivos destacados conforme o exemplo. Essa questão é só para a gente compreender, né? Aquela ideia lá de que eu tenho os adjetivos primitivos e eu tenho os adjetivos derivados. Então, nesse caso aí, todos os adjetivos são derivados e eles derivam de verbos. Aí a gente tem um exemplo. Bilhete incompreensível, bilhete que não se pode compreender. Cena inesquecível, cena que não se pode, muito bem, esquecer. Raiva incontrolável, raiva que não se pode controlar. História inacreditável, história que não se pode acreditar. E o item D, time invencível, time que não se pode vencer. Então, tá? Fácil, mas é só para a gente reconhecer que os adjetivos incompreensível, inesquecível, incontrolável, inacreditável e invencível, todos são adjetivos derivados que derivam dos verbos compreender, esquecer, controlar, acreditar e
vencer. Fácil, né? Todo mundo acertou, certeza aí. Tá todo mundo acertando, que esse nosso conteúdo até aqui tá sendo muito fácil, tá? E se você tá com dúvida, se você achou alguma questão complicada, também não tem problema, tá? Vocês podem estar aí dando novamente uma olhada na aula passada, na explicação sobre essa primeira parte do conteúdo, que foi o que são os adjetivos e como eles se classificam, né? A gente ainda vai ter uma próxima aula que a gente vai estar estudando as flexões do adjetivo. Então, vamos lá. Terceira questão. Amplie as frases usando adequadamente os adjetivos entre parênteses e fazendo as adaptações necessárias. Então, aí a gente vai inserir os adjetivos, sempre fazendo essa adaptação. E que adaptação é essa? Você vai olhar aí qual é o substantivo que ele se refere e vai fazer a concordância, porque a gente viu que o adjetivo, ele concorda com o substantivo em gênero, número e grau. Então, vamos lá olhar o exemplo. A garota morava com os pais naquela casa. Entre parênteses, eu tenho amarelo e estrangeiro. E aí, no exemplo, a garota estrangeira, caracterizando o substantivo garota, né? Adjetivo estrangeiro, caracterizando garota. E o amarela, eu concordei com o substantivo casa, porque está concordando com o substantivo casa. Então, a nave viajava pelo universo. Infinito e pequeno. Então, como é que fica? A pequena nave viajava pelo universo infinito. Tranquilo? Item B. Uma turma de estudantes embarcou nesse avião. Aí eu tenho moderno e amoroso. Moderno eu vou concordar com quem? Com turma ou com avião? Avião. E numeroso eu vou concordar com turma. Turma está no singular e no feminino. Então, eu vou fazer a adaptação necessária. Como é que vai ficar? Uma numerosa turma de estudantes embarcou nesse avião moderno. Item C. Vimos muitas borboletas no jardim da escola. Florido e colorido. Então, vamos lá fazer a concordância. Florido a gente vai concordar com borboleta. Não, colorido. Colorido a gente vai concordar com borboleta e florido a gente vai concordar com jardim. Então, vimos muitas borboletas coloridas, porque o substantivo está no feminino e está no plural. E vamos concordar o florido com o jardim, né? Vimos muitas borboletas coloridas no jardim florido da escola. E, por último, o item D. As estrelas parecem pontos luminosos no céu distante. Luminoso a gente colocou no singular e agora no plural, porque concorda com o substantivo pontos, que também está no singular e no plural. E distante a gente concordou com o céu. E aí deixando desse jeitinho aí que tá, porque céu está no masculino e no singular. Ok? Vamos lá para a nossa última questão. Escolha adjetivos do quadro para preencher as lacunas das frases abaixo. Aí eu tenho aí alguns adjetivos: amável, contente, excelente, adequado, pontual, ilegível, sensível, satisfeito, tristonho, educado, grosseiro e tranquilo. A gente não vai utilizar todos os adjetivos, certo? Mas nós iremos fazer a concordância, tá? Então, vamos lá. Item A. Melhore a letra. Sua redação está o quê? Quando vocês escrevem que eu não consigo entender, eu digo que a letra de vocês está o quê? Muito bem. Ilegível. Parabéns. A história que você criou essa história aí que vocês criaram, ela é o quê, meu povo? Muito bem. Excelente. Poderia ser outro? Não, né? Sensível, contente? Não, o que se encaixa melhor é excelente. Ele parece contente. Ele parece contente hoje. Deve estar com algum problema. Não cabe contente porque a segunda frase aí já me indica que ele está o quê? Triste. Então, ele parece tristonho. Não seja o quê? Adequado com ninguém, todos merecem ser tratados com gentileza.
Não seja sensível? Não. Pontual? Não. Educado? Não. Não seja o quê? Qual é o adjetivo que cabe aí? Grosseiro, né? Não seja grosseiro com ninguém. E por último, para terminar, o item é: essa menina é muito contente, fica emocionada com facilidade? Não. Pontual? Não. Qual é o adjetivo que vai concordar aí com menina? É o adjetivo sensível. Pronto, fácil. Essa foi a nossa atividade, né, que eu passei para vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham feito, que eu tenha conseguido esclarecer alguma possível dúvida. E na próxima aula a gente continua com os adjetivos, dessa vez estudando as flexões do adjetivo. Mais uma vez, obrigada e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, pessoal!